Olá, é um prazer estar aqui no segundo encontro científico da Régua. Meu nome é Kenny Tanizaki, junto com Igor Renud e Stella Manes, estamos apresentando aqui o nosso trabalho estimando biomassa e estoque de carbono na Mata Atlântica sem amostragem destrutiva, estudo de caso no Rio de Janeiro. Eu sou do Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geociências da UF e temos aí financiamento parcial da CAPES, FAPERJ e WWF. Rapidamente aqui a gente sabe do potencial das florestas de sequestrar carbono, a importância da Mata Atlântica na recuperação de serviços ambientais, dentre eles o estoque de carbono. E esse trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para a elaboração de uma equação holométrica sem amostragem destrutiva, adequada, por enquanto, aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Então, através de escalada e medidas estruturais da árvore, foi possível fazer um fator de forma arbórea, que seria um fator adimensional de conversão do volume cilíndrico obtido por diâmetro e altura total para o volume real. Né? Esse fator a gente chama de fator de forma arbórea e vai fazer exatamente isso. Então, exemplos aí de escalada, né, com equipamentos específicos de escalada em montanha, só que usado para arborismo, com toda a segurança. Né? Esse trabalho visou estimar apenas a BVAS, tá, que engloba o tronco e a biomassa da copa pelos galhos grossos, galhos finos e folhas. Tá? O volume total da árvore vai ser o somatório de cada seção de tronco, do tronco da árvore, né? E o volume dos galhos. Tá? Essa equação foi desenvolvida no meu doutorado e ela preconiza, estima o volume de uma seção de tronco, que seria a interseção de dois planos paralelos entre si e transversais ao eixo de revolução do cone, distantes de 1 metro. Tá? E ao somatório de todas essas seções, durante a escalada medida em metro em metro, dá o volume do tronco. O volume dos galhos foi medido, sempre que possível, também de metro em metro, e quando não foi mais possível, a gente fez de forma semelhante um fator de forma de galho, que seria um fator de conversão do volume cônico, de um modelo geométrico de cone, para o volume total dos galhos. Tá? Dentro do estudo do volume dos galhos, né, em Itaucaia nós tiramos vários galhos, né, e medimos o volume das partes componentes. Então observamos aqui que à medida que o diâmetro aumenta, né, a participação do galho grosso, propriamente dito, maior do que 2 centímetros, né, predomina sobre o volume do galho fino e das folhas. O fator de forma arbórea nada mais é do que a tangente, né, da curva, de uma reta, né, que existe quando a gente coloca o volume real das árvores escaladas com o volume cilíndrico obtidos a partir da área basal vezes a altura, né? Considerando o intercepto da reta, né, de uma equação de primeiro grau, y igual a x mais b, o b seria 0, e o fator de forma seria tangente dessa reta. Né? Uma equação simples. Né? Isso aqui é algum exemplo dos trabalhos que foram feitos em Itaucaia. Né? Observa aqui a predominância da biomassa do tronco, né, e dos galhos grossos, né, em relação à biomassa dos galhos finos e folha. Tá? O volume total da árvore estimado somando todas as seções do tronco e os volumes dos galhos. Né? Então, uma mesma árvore que era escalada,
a gente calculava o DAP e a altura, né, o volume cilíndrico a partir do DAP e da altura, e comparando volume cilíndrico e volume real, através dessa fração, estimamos o fator de forma arbórea. Numa etapa independente, coletamos amostra da madeira colocadas a secar a 100 graus centígrados até peso constante, e o produto do volume real com densidade, a gente tinha a BVAS. Né? A equação geral a biomassa vai ser o diâmetro em centímetro dividido por 200, já converte para raio e para metro, né, elevado ao quadrado vezes π da área basal, vezes a altura da volume cilíndrico, vezes o fator de Forman da volume real estimado, vezes a densidade da biomassa. A equação para estoque de carbono é a mesma, só colocando o teor de carbono aqui, né? De uma maneira geral 0,5, ou para quem tiver uma medida mais precisa 0,40 alguma coisa, dependendo do tipo de madeira. Tá? Então, nesse trabalho aqui, eu juntei uma série de 6 trabalhos, com um total de 35 árvores escaladas ao longo aí dos últimos 2 décadas, né? E foi possível estabelecer uma reta, né, que tem um fator de forma 0,589, né, sendo que essas duas árvores aqui, elas poderiam estar puxando muito o fator de forma. Então a gente tirou essas duas maiores árvores aqui, tá? Repare aqui, ó, 0,59 quase, né? E aqui 0,69, tá? Inclusive, aqui dentro estão distribuídas as árvores dos reflorestamentos, o que foi uma certa surpresa para a gente, que ela tinha absolutamente um fit parecido com as árvores de mata nativa, né? Então a gente vê aqui a biomassa estimada, né, pela equação, né, com a biomassa medida através dos volumes e das densidades específicas, alcançou um R2 bem representativo. Né? Então, o estudo demonstrou que foi possível desenvolver uma equação lométrica regionalmente elaborada para estimar a biomassa de florestas de Mata Atlântica e reflorestamentos a partir do fator de forma, sem a necessidade de amostragem destrutiva. A simplicidade da equação permite o uso por não especialistas e junto a alunos do ensino médio e universitários em temas interdisciplinares transversais. Árvores de reflorestamento parecem ter uma forma semelhante a árvores em situação de regeneração natural, né? E é importante a gente começar a criar essa cultura, né, de estimativas de estoque de carbono, assim como as estimativas de emissões, né, para que a gente tenha, então, a consciência das nossas ações em termos de emissões e sequestro de carbono, né, de uma forma mais consciente pela sociedade. Tá? Queria agradecer aí os organizadores do evento, né? Obrigado. Abraço.